A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no 10º dia da nossa campanha e hoje nós vamos falar sobre o orgulho, como vencer o orgulho. E no áudio anterior nós falamos das obras da carne, o fruto do Espírito, e nós vamos falar mais sobre o fruto do Espírito. Mas antes nós vamos falar de algumas coisas que podem estar enraizadas nos corações, causando um comportamento ruim. Vocês lembram que nós falamos que o fruto de uma pessoa são manifestações daquilo que está no seu interior? Então, nós vamos falar sobre isso, para que nós venhamos nos autoavaliar e procurar nos consertar com Deus, procurar nos submeter à palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler primeiro o versículo 5, que diz assim: Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amadas, esse orgulho aqui que nós vamos tratar não é aquela situação que a pessoa diz: eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu pai. Não é isso, porque nesse caso, na língua portuguesa, tem um significado positivo relacionado à dignidade. A pessoa está feliz pela atitude do seu filho, feliz pela atitude do seu pai, entende? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do orgulho que se refere à altivez. E a palavra do Senhor fala que Deus se opõe aos orgulhosos, porque a pessoa orgulhosa ela vai ter uma dificuldade muito grande de se submeter a Cristo, porque é aquela pessoa que ela tem dificuldade de... Eu vou dar aqui algumas características de uma pessoa orgulhosa, tá bom? É uma pessoa que ela tem uma necessidade de sempre provar que está certa. Então, em uma situação de um debate ou de uma discussão, ela vai estar sempre tentando provar que a sua opinião é a certa. É uma pessoa que gosta de dar opinião na vida dos outros. Mas quando se refere a ela, se a opinião das pessoas forem contrária à sua, então ela vai tentar sempre provar que a sua está certa. É aquela pessoa que ela tem uma dificuldade também de reconhecer os seus próprios erros. Claro que tem pessoas que reconhecem, mesmo sendo orgulhosa, mas ela reconhece, né? Porque vai depender do grau do orgulho que a pessoa tem. Mas vai ter mais dificuldade de reconhecer, de admitir os seus erros, reconhecer os seus erros, né? Por isso vai ter dificuldade também de se arrepender, vai ter dificuldade de perdoar e de pedir perdão. Olha só a barreira que a pessoa, né, coloca para se submeter a Cristo. A palavra do Senhor fala para a gente renunciar a nós mesmos, né? Para a gente negar a nossa própria vontade. Então, vai ter um pouco de dificuldade. Então, a pessoa que ela tem dificuldade de pedir perdão e de perdoar também. É uma pessoa que ela vai sempre observar mais os erros das outras pessoas. Então, ela vai ser uma pessoa que vai sempre estar criticando, mas terá dificuldade em relação a receber críticas. Olha, amadas, todas nós temos uma certa dificuldade em relação à crítica, mas a pessoa orgulhosa ela vai ter muito mais. Vai ter uma dificuldade de receber um conselho, de ser corrigida. Olha, se você precisar corrigir, chamar a atenção de uma pessoa que é orgulhosa, você vai ter que ir pisando em ovos, porque a pessoa ela sempre vai tentar justificar os seus erros, justificar os seus próprios erros, certo? E sempre jogar a culpa nas outras pessoas. Olha só. Então, é uma pessoa que ela vai se achar superior aos outros. É uma pessoa que ela até pode se ofender com o sucesso das outras pessoas, porque tem uma tendência a ser competitiva também. Então, após uma discussão, uma briga, vai ter dificuldade de ir lá apaziguar, né? Vai sempre estar na defensiva, procurando sempre provar que está certo. Então, uma pessoa que tem essas características vai ter uma dificuldade muito grande em relação a se submeter à vontade de Deus.
E no versículo 6 aqui de 1 Pedro 5 fala assim, ó: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo certo. Quando nós estamos procurando agradar a Deus, nós temos que nos humilhar, porque nós estamos nos submetendo à palavra de Deus. Então vai ter situações que nós vamos ter que renunciar à nossa própria vontade, renunciar ao nosso eu. Entendeu, amadas? Então nós temos que nos humilhar a nós mesmos. E aí a gente vai plantando a boa semente e é claro que nós vamos colher também bons frutos. Lá na frente, o Senhor ele vai nos exaltar. Por quê? Porque nós plantamos a boa semente e vamos colher um fruto bom. Amém? Como é que se vence o orgulho? O mal a gente vence com o bem. Então, o orgulho ele é vencido com a humildade, que é o oposto do orgulho. Uma pessoa humilde, amadas, é uma pessoa que ela vai rejeitar o orgulho. Como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, a pessoa vai rejeitar o orgulho, rejeitar a arrogância, porque a pessoa está querendo buscar quem? A Deus. É fácil? Não, amados. Principalmente algumas pessoas que têm personalidade mais forte, vai ter mais dificuldade em relação a isso. Mas porque nós queremos agradar a Deus, então nós vamos nos submeter à vontade de Deus. E o que é humildade, amadas? Humildade, essa palavra é uma palavra de origem grega, que significa aquele ou aquilo que fica no chão. Então, tem como você abater alguém que já está no chão? Não. Porque o humilde, ele vai se humilhar a si mesmo, então não tem como ninguém lhe humilhar. Já uma pessoa orgulhosa, não. Uma pessoa que vai se ofender com muita facilidade. Porque qualquer coisinha ela pode entender como uma humilhação, como se alguém queira diminuí-la. Então ela vai se ofender com facilidade. O humilde não. O humilde ele vai lidar melhor com determinadas situações de crítica, de correção, né? Quando alguém for lhe dar conselho, ele vai analisar o conselho, se o conselho é um conselho realmente bom, sábio. Mas é uma pessoa que ela vai reconhecer suas limitações. Ela vai saber, ela vai entender que todo mundo é falho, que todo mundo pode errar, inclusive ela. Então, se ela pode errar, então ela tem que consertar aquilo que está errando. Então, vai ter uma facilidade melhor de reconhecer os seus erros. Não somente de reconhecer os seus erros, mas também de pedir perdão a alguém. Porque ela reconheceu o seu erro, então tem mais facilidade de pedir perdão. E também de perdoar. Porque sabe que todas as pessoas são falhas, todas as pessoas podem errar também. Então vai ter mais facilidade também em perdoar as pessoas. A pessoa humilde, ela reconhece as suas próprias qualidades, reconhecendo também suas limitações, mas não é aquela pessoa com complexo de inferioridade. Eu sou uma coitadinha. Não. Uma pessoa que ela reconhece suas limitações, mas ela também sabe que tem qualidades. Assim como as outras pessoas também têm qualidades. Então, ela vai ficar feliz com o sucesso das outras pessoas, porque sabe que as outras pessoas têm capacidade também. Amém, amadas? Não vai ficar ofendida quando uma pessoa tiver, por exemplo, for promovido no trabalho. Não, porque ela sabe que aquela pessoa foi promovida, mas também tem uma pessoa que tem capacidade, também vai ficar ofendido, porque não vai ficar precisando aquela necessidade de ficar competindo, de mostrando que está certo. Precisa disso. E aí, amadas, vai ser uma pessoa também mais leve. Olha só o que diz aqui no livro de Mateus 11, versículo 28 e 29. Diz assim, ó, o Senhor Jesus falando: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amadas, olha só o fardo pesado que uma pessoa orgulhosa carrega. De sempre ter a necessidade de provar que está certa. De ficar guardando ressentimento dentro do coração. É um fardo muito pesado, né? A pessoa humilde não. A pessoa humilde, ela tem um fardo mais leve. Por quê? Porque é uma pessoa que ela está desprendida dessas coisas. Então, ela não tem essa necessidade, entende?
para ela está tudo bem, sabe? Às vezes as pessoas, elas confundem, né? A pessoa que é humilde. Ah, você é muito bobo, você deixa acontecer isso, você deixa acontecer aquilo. Mas não, amadas, porque a pessoa humilde é uma pessoa mais sábia. Então ela sabe que ficar toda hora tendo que provar que tá certo, toda hora tendo que defender a sua própria opinião, não vai levar a nada. Então, as suas atitudes lá na frente vai fazer com que a pessoa reconheça, né, que se está certo, se não está, enfim. Então, amadas, o orgulho ele acaba colocando um empecilho para a pessoa buscar a Deus. Por isso que nós devemos nos examinar, nos autoavaliar, para que nós não venhamos permitir que esse sentimento ruim, que foi o primeiro pecado descrito na Bíblia, né, que foi quando o anjo querubim permitiu que no seu coração entrasse orgulho e ele achou que poderia ser maior do que Deus. Olha só, se enganou a ele mesmo. Então nós devemos ser pessoas humildes, devemos nos submeter à vontade de Deus, como diz aqui no livro de 1 Pedro, né, que a gente leu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhar. Nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Então, reconhecer os nossos erros e procurar renunciar o nosso eu para agradar o Senhor. É fácil? Não é fácil, amadas. Não é fácil. Nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. À medida que nós buscamos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos limpando, ele vai nos tratando. Mas só o fato da gente começar a reconhecer que nós temos as limitações, as nossas limitações, já é um começo. Porque é sinal que o Espírito Santo ele já está trabalhando, convencendo a pessoa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos nos autoavaliar para que nós viemos procurar nos corrigir e fazer a vontade do nosso Deus. Amém, amadas? Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome do Senhor Jesus.